Bom dia! Hoje eu queria compartilhar algo nesse dia que vem de uma leitura que eu fiz e de uma avaliação. E a gente sempre ouve muitas pessoas aconselhando a não nos preocuparmos, a vivermos o presente, mas eu acredito que esse episódio hoje vai falar muito comigo e com você sobre como nós podemos ter consciência disso. Como nós podemos colocar em prática isso e não ser apenas um conselho vazio ou uma orientação de tantas pessoas que nós não conseguimos entender e que acaba passando batido na nossa vida. Mas de fato, existem alguns conselhos, direcionamentos que fazem todo sentido se a gente sai do modo automático e se a gente para alguns minutos para refletir. E esse é meu convite hoje, nós pararmos para refletir. Poucos minutos, mas que vão fazer toda a diferença. Eu estava lendo um versículo que eu tenho lido, já compartilhei com vocês todos os dias, e ele me trouxe um entendimento novo, justamente sobre esse assunto, sobre esse tema. E o versículo é o da mulher virtuosa, que está no livro de Provérbios 31. E entre vários, informações ali que esse versículo traz sobre o que é essa mulher. E ela é perfeita aos olhos de Deus. Ela é elogiada também pela sociedade, pela família. E vem uma informação que me chamou a atenção. Força e dignidade são seus vestidos. Não se preocupa com o futuro. Aqui mostra uma mulher muito ativa, porque ela está fazendo roupa para os filhos, ela está vendendo, negociando a compra de um terreno. Mas eu nunca tinha parado para pensar nesse pequeno versículo, que é do capítulo 31, versículo 25. Força e dignidade são seus vestidos. Ou seja, ela é digna e ela tem força, mas ela não se preocupa com o futuro. E onde nós temos colocado as nossas preocupações? Onde nós temos colocado os nossos pensamentos logo que despertamos pela manhã? Onde nós temos permitido que os nossos sentimentos vaguem? Quais pensamentos nós temos alimentado? Quais sentimentos nós temos permitido? O que tem tomado conta da minha e da sua cabeça? Como a gente tem preenchido os nossos dias, as nossas manhãs, que são tão importantes. Eu falo muito e vou falar sempre sobre os rituais da manhã. Um ritual pela manhã que te encha de energia, de fé, de disposição, de visualização dos seus objetivos, ele faz toda a diferença no dia todo. E aqui, independente de qual seja esse ritual para começar o dia, literalmente é um alerta para nós pensarmos no dia e não nos preocuparmos com o futuro. E aí, eu estava lendo um livro do Earl Nightingale, que é um livro que já há muitos meses eu leio, e quando ele termina eu começo a ler de novo. É uma prática que eu iniciei esse ano que tem sido muito boa para mim, de ler o mesmo conteúdo por diversas vezes seguidas, para que realmente a gente fixe aquela informação que é tão importante, ou para que novas reflexões venham dessa leitura. E o que eu aprendi com essa leitura, que já é a terceira vez que eu leio esse ano esse livro, entre tantas coisas, hoje conectou muito com essa fala da Bíblia. Ele fala que um dia ele estava dirigindo numa cidade nos Estados Unidos e ele viu aquela gigante terraplanagem que estava na estrada, andando a 50 km por hora, mas extremamente pesada, carregando muita coisa. Uma máquina
gigante, tremenda, potente, incrível. Mas ele reparou de longe que apenas um pequeno homem lá dentro dirigia toda essa máquina. E enquanto ele estava no seu carro, ele começou a pensar que aquela máquina era exatamente como a mente humana. Aquela máquina, se você se imaginasse dentro dela agora, dentro de uma enorme terraplanagem, pense o quanto você teria que fazer de esforço para estar no controle, mas o quanto, sem você pegar de fato o controle da direção dela, seria tão perigoso ela ir sem destino, ela ir sem direção, ela poderia ir rumo a um precipício. Essa é a reflexão que ele trouxe. Ou, por ter consciência do poder dessa máquina, o correto a fazermos, eu e você, seria colocar as duas mãos firmes no volante e conduzir essa máquina até o objetivo dela. E é isso, essa escolha que nós temos que fazer. Nós temos objetivos e às vezes nós estamos gastando tempo ao invés de fazer algo hoje pelo nosso objetivo tão simples, que às vezes é cuidar da nossa família, às vezes é aproveitar mais a nossa saúde, fazer mais por nós, às vezes é iniciar um projeto, às vezes é fazer com que o nosso trabalho tenha mais esforço inteligente e menos esforço braçal. E nós temos isso para fazer hoje, mas nós estamos nos preocupando com outras coisas. E a Bíblia também fala que a cada dia cabe o seu mal. Será que nós temos colocado à frente do nosso dia de hoje todas as outras coisas que nós precisamos ou queremos? E estamos deixando essa máquina poderosa que é a nossa mente totalmente descontrolada. Meu convite é para que eu e você peguemos agora nas nossas mãos essa máquina que é a nossa mente, essa terraplanagem poderosa, e a gente conduza ela ao longo desse dia ao objetivo final, sem nos dispersarmos, sem nos preocuparmos, sem colocarmos outros focos dentro da nossa mente. Façamos um ótimo dia.